arquivo que você está prestes a assistir não deveria estar na internet. Ele foi recuperado nos servidores lacrados de um sanatório que deixou de existir. Os médicos acharam que estavam tratando de uma deformidade óssea, mas a radiação daquela máquina de raio-x revelou algo que já estava se alimentando deles por dentro. Você foi avisado. Desative as luzes, insira os fones de ouvido e não tire os olhos da tela, porque o arquivo Anomalia Humana 0 foi aberto. Praticar exploração urbana de madrugada te dá uma descarga de adrenalina que nenhuma outra coisa no mundo consegue replicar. Mas existe uma linha muito tênue entre a curiosidade saudável e o erro que muda a sua vida para sempre. Em maio de 2006, eu e 2 amigos decidimos invadir um antigo sanatório desativado na zona leste de São Paulo. O lugar estava abandonado há mais de uma década, engolido pelo mato e cercado por histórias pesadas de negligência médica. Nós sempre seguíamos uma regra de ouro: nunca se separar. Mas quando chegamos ao 3º andar, aquela sensação de imortalidade da juventude falou mais alto. Eu quis subir para o último pavimento sozinho. Queria sentir o silêncio esmagador do lugar sem ninguém rindo ou quebrando vidros por perto. Apontei minha lanterna para a escadaria de concreto úmido e subi. O ar lá em cima era gelado, denso, com um cheiro forte de mofo e remédio velho. Caminhei alguns metros pelo corredor até passar por uma pesada porta corta-fogo de metal. Foi aí que o meu coração parou. Atrás de mim, um estrondo metálico violento ecoou pelo andar inteiro. A porta bateu sozinha. Corri de volta em pânico e agarrei a maçaneta áspera. Emperrada. Eu estava completamente trancado no andar mais isolado daquele hospício. A batida seca daquela porta pareceu ecoar não só no corredor, mas dentro da minha cabeça. Puxei, empurrei, chutei a estrutura de metal com toda a força que eu tinha nas pernas, mas ela não cedeu uma única polegada. O trinco simplesmente girava em falso. O silêncio que se instalou logo em seguida era sufocante. Aquele tipo de silêncio ensurdecedor que faz os seus ouvidos começarem a zunir no escuro. Sem sinal no celular e sem conseguir contato com os meus amigos lá embaixo, eu só tinha uma opção: caminhar pelo andar até encontrar outra saída de emergência, ou uma janela de ventilação. O feixe da minha lanterna cortava-se a escuridão, revelando que eu estava na antiga ala pediátrica do sanatório. Conforme eu avançava pelos quartos vazios, a luz revelava pichações e grafites antigos nas paredes descascadas. Mas não eram desenhos comuns de rua. Eram silhuetas humanas distorcidas, figuras magras e sem rosto, e dezenas de marcas de mãos pretas que pareciam brotar do rodapé em direção ao teto. O clima era bizarro. Meu estômago embrulhou de verdade quando entrei na antiga sala de radiografia. No centro do quarto, entulhado de entulho e gesso caído, repousava uma máquina de raio-x gigante dos anos 80. Um equipamento pesado, desligado há pelo menos 15 anos. Mas enquanto eu contornava a fiação exposta, um estalo elétrico cortou o silêncio. O painel digital da máquina, coberto de poeira, acendeu sozinho com uma luz verde opaca. E na tela escura, letras pixeladas começaram a piscar formando uma única frase: preparando o disparo. A visão daquele painel brilhando no breu total fez cada pelo do meu corpo se arrepiar. Não havia energia naquele prédio. Os cabos de cobre da rede central tinham sido roubados há anos. De onde estava vindo aquela eletricidade? Um zumbido agudo, como o som de um capacitor gigante sendo carregado, começou a subir de tom, ecoando dentro do meu crânio. O chão parecia vibrar de forma sutil. Eu tentei dar um passo para trás, mas minhas pernas pareciam pesadas, travadas pelo puro instinto de sobrevivência que me dizia para não fazer nenhum movimento brusco. Instintivamente, direcionei o feixe da lanterna para trás da placa de chumbo protetora que ficava ao lado da máquina. Havia algo ali, parado exatamente na posição onde os pacientes costumavam ficar para tirar o exame do tórax. Era uma silhueta absurdamente alta e esguia, mas o que me chocou foi a textura do corpo daquela coisa. Ela não tinha pele comum. O corpo inteiro parecia envolto em camadas de uma substância que lembrava gaze cirúrgica, velha, amarelada e úmida, colada diretamente na carne viva. A criatura estava completamente imóvel, de costas para mim. Antes que eu pudesse gritar ou correr, o zumbido agudo parou de repente. O silêncio durou uma fração de segundo. A máquina efetuou o disparo. Um flash de luz branca e violenta cegou meus olhos,
clareando a sala inteira como se fosse dia. Mas naquele milésimo de segundo de iluminação total, eu vi algo que me assombra até hoje. As marcas de mãos pretas nas paredes não eram grafites velhos. Elas estavam frescas, escorrendo um líquido escuro, e cobriam cada centímetro do teto. E no momento do flash, a luz intensa e radioativa atravessou aquele tecido amarelado da criatura. Por trás dos panos cirúrgicos que cobriam seu tronco, a iluminação da máquina revelou a pior deformidade. Ela tinha 2 caixas torácicas, sobrepostas e um emaranhado de costelas extras se contorcendo, como se dezenas de dedos esqueléticos estivessem tentando rasgar o peito dela de dentro para fora. Aquele lampejo de luz, revelando as costelas se contorcendo por baixo das gases, quebrou o meu transe. O flash apagou e o breu voltou, mas eu ouvi. O som daquele tecido podre e úmido se rasgando enquanto a coisa começava a se mover na minha direção. O cheiro de éter misturado com carne estragada invadiu o quarto. Eu não conseguia correr. Minhas costas bateram direto em uma mesa de ferro. No puro desespero de quem não queria morrer naquele chão imundo, estiquei os braços no escuro e minhas mãos agarraram a haste de um pedestal de soro de metal pesado que estava caído. Quando o vulto amarelado avançou contra o feixe da minha lanterna, eu não pensei. Girei o pedestal de metal com toda a força que me restava e desferi um golpe violento. O metal atingiu em cheio o braço de vidro da máquina de raio-x e o ombro da criatura. Um estouro de faíscas elétricas explodiu do painel. A descarga fez a coisa recuar, se contorcendo e emitindo um chiado agudo de monitor cardíaco plano. Aproveitei o rastro de luz das faíscas e disparei em pânico rumo ao corredor escuro. Mas eu estava correndo às cegas. No meio do caminho, o concreto velho e podre do chão cedeu completamente sob o meu peso. Desabei de uma altura de 4 metros, direto no porão do sanatório. A queda quebrou a minha lanterna e me deixou sem ar, caído em cima de poeira e poças de água fria. Tateando no breu absoluto, arrastando o corpo com a perna esquerda latejando de dor, consegui rastejar por um duto de ventilação rompido, até alcançar a área externa dos fundos. O céu já começava a clarear com um tom azul cinzento da manhã. Foi ali que o pânico mudou de forma. No pátio de cimento, eu encontrei apenas um dos meus amigos. Ele andava de um lado para o outro, chorando, com as mãos na cabeça. Ele me disse que o Tiago, o amigo que tinha ficado cobrindo o segundo andar, simplesmente parou de responder aos chamados no rádio minutos após o apagão lá em cima. Nós gritamos pelo nome dele ao redor do prédio por horas, mas a polícia só chegou ao amanhecer. O Tiago foi encontrado pelos bombeiros por volta das 10 da manhã. Ele estava sentado no chão da antiga capela do hospital, de frente para a parede, completamente imóvel. Ele não tinha nenhum arranhão no corpo, mas a mente dele tinha sido completamente corrompida. Quando o tiraram de lá, ele não piscava, não reconhecia os próprios pais e mantinha os olhos fixos no vazio, com uma expressão de puro terror congelada no rosto. A única coisa que ele fazia era repetir, num sussurro rouco e incessante, as mesmas palavras. As costelas estão contando. Elas não param de contar. Os médicos diagnosticaram como um surto psicótico severo e inexplicável. Ele nunca mais voltou ao normal. A polícia de São Paulo encerrou o caso como uma tragédia de invasão. Mas há 3 dias, navegando por fóruns antigos, de arquivos médicos vazados na internet, eu encontrei o registro digital daquele mesmo sanatório, datado exatamente da madrugada da nossa invasão. O sistema automatizado da máquina de raio-x da ala pediátrica tinha salvo um último arquivo antes de entrar em curto-circuito definitivo. Era a radiografia de um tórax, mas a estrutura óssea impressa na chapa digital não pertencia a um ser humano. Havia 2 colunas vertebrais paralelas e dezenas de costelas extras esmagadas dentro de um único peito. E no rodapé do arquivo, o nome do paciente estava preenchido com apenas Anomalia Humana 0. Já se passaram anos desde aquela noite no sanatório, mas o pior erro da minha vida foi achar que o que estava lá dentro ficou lá dentro. Se você está assistindo a esse vídeo agora, tarde da noite, isolado no escuro do seu quarto com o celular na cara, preste muita atenção ao silêncio ao seu redor. Pare de respirar por 3 segundos e escute. Se você criar coragem para olhar para o lado agora, não vai ver nada, porque essa coisa não está no teto. Ela se aproveitou do brilho da tela do seu celular para deslizar pelas suas costas. Enquanto você está aí, concentrado, ouvindo essa história, ela está em pé, curvada exatamente atrás da sua cabeça.
com as costelas abertas, respirando o mesmo ar que você. Não olhe para trás. Não faça movimentos bruscos. Cubra os olhos, porque se você olhar para a tela... Agora,